Olá pessoal, aqui fala Lohan e hoje vim trazer vídeo de One Piece. Ah, Lohan, mas por que você ficou mais de uma semana sem lançar vídeo? O celular da minha mãe, que é o que eu faço vídeo, o carregador esculhambou. E aí não dava tempo pra fazer os vídeos, porque, né? Toda hora tentando botar pra carregar e tal, loucura da porra. Mas hoje deu certo porque eu arrumei, porque eu consegui tempo. E também eu tava precisando de um descanso, né? Fazer 3 ou 4 vídeos todo dia é difícil. Então hoje iremos trazer 2 vídeos apenas de 2 arcos de One Piece, porque eu atrasei o vídeo da semana passada, que era o arco do Arlong. Então sim, iremos falar sobre Arlong Park. Então vamos começar. Bom, o arco começa da onde o anterior terminou. Pensando bem, eu acho que vou deixar o arco de Log e tal para a próxima semana. Assim, para durar mais a série de One Piece, não ter que encontrar um substituto. Então hoje é vídeo só de Arlong Park. Bom, o arco começa com nossos chapéus de palha chegando numa ilha, que é a ilha natal da Vanessa. E pra quem não sabe, essa Vanessa é o de FNAF. Pra quem não sabe, é de FNAF, Final Fantasy Freddy's Secret Breach. Referências. Então sim, viu que a Vanessa ela tava trabalhando com um cara conhecido como Arlong. Então sim, o Arlong ele fala para ela voltar a fazer os mapas e tal, e perguntou para ela onde é que ela estava todo esse tempo. Então ela responde lá que estava resolvendo umas paradas e o Arlong disse, tá, então volte a fazer o que você tem que fazer. Então sim, ela volta a fazer o que ela tem que fazer, que é os mapas para o Arlong vender, e assim o Arlong conseguir mais dinheiro para o Arlong gastar com, sei lá, as coisas que ele precisa. Não sei o que é que um homem peixe gostaria de comprar. Não sei. Então assim, o Arlong e sua tripulação estão nessa putaria na ilha natal da Vanessa já faz já um bom tempo já. Então sim, após isso o Arlong ele vai resolver lá umas paradas aí e a Vanessa fica com raiva dele. Enquanto isso, o Kion e o resto da tripulação estão chegando com um barco reserva, já que eles pegaram esse barco com 2 amigos do rei, que eram caçadores de recompensa, que acabaram dando uns barcos aí e tal, de presente e tal. De presente não, quer dizer emprestado. Então eles chegam lá na ilha e tal, começam a procurar coisas para fazer. Então após eles ficarem por lá naquela ilha, acaba que eles acabam encontrando alguns dos homens peixe que eram pau-mandados do Arlong. Então sim, com esses homens peixe aparecendo e vendo que são outros piratas, ou seja, outros para disputar território, só que o Caio e o Riei e o Sabito, os 3 sozinhos conseguem derrotar a maioria daqueles homens peixe. Então depois eles vão procurar a Vanessa lá para resolver as coisas e tal. E acaba que no meio do caminho acaba que o Riei acaba falando daqui da Vanessa. Quem diria? Ela tava junto com a gente de Origem tal. Desde que a gente derrotou. Desde que o Kion derrotou o Bug e o resto. E nós derrotamos a tripulação dele também. Desde lá ela tava andando com a gente e agora nos traiu. Então Sabito fala assim. Será que ela deve ter tido um motivo, algo do tipo? E o Riei fala assim. Motivo, só se for na tua cabeça, maluco. E o Sabito fica puto e diz assim. Quem é que você tá chamando de maluco aqui? Então acaba que a Reze e a Power, as duas vão ter que resolver aquilo.
e separar a briga. Enquanto isso, o Denji e o Aki estão procurando informações para o povo daquela ilha. Só que o povo tem muito medo dos homens peixe descobrir alguma coisa que eles são X9 e tal. Os homens peixe saibam disso e vão lá dar cabo neles. Então aparece lá uma mulher conhecida como Vene. E ela explica toda a história. Tipo, explica que ela e a Vanessa eram duas órfãs que perderam os pais no meio de uma treta aí. Uma mulher lá conhecida como Esther. Só para dizer, essa personagem é inventada. Tá? Ela não existe em One Piece. Uma mulher conhecida como Esther. Ela acaba que salva as duas e cria as duas. Com o tempo elas vivem felizes. Mas de vez em quando acontece aquelas briguinhas básicas de família. Até que um dia o Arlong invadiu a vila. E ele cobrou um preço altíssimo para os cidadãos da vila pagar. Sim, 50 mil beris por criança e 100 mil beris para adulto. Então essa mulher, a Esther, ela pagou 100 mil beris, só que acaba que a Vene e a Vanessa pensam que era a Esther pagando a parte dela e não a parte das meninas, pois as duas eram bem pobres, quer dizer, as três, né? Só que acaba que só que a Esther revela que foi a parte das duas filhas dela e acaba que o Arlong ele disse que não pagasse o dinheiro, tipo, sei lá, tipo, digamos assim, mora você, sua mãe, seu pai e seus irmãos. Tua mãe e teu pai, eles só dão o dinheiro da parte dos filhos. Ou de tu foi o filho único. E já se os dois pais não pagarem as partes deles, que são 100 mil beris, eles vão morrer, já que não pagaram a parte deles. E para você viver, você precisa pagar a sua parte. Alguém responsável por você pagar a sua parte. E também esse responsável por pagar pela parte dele. Deu para entender? Então, Arlong matou a mulher. E acaba que o Arlong percebe que a Vanessa uma geografia incrível. Fez aula de geografia na escola. Então pede para ela fazer mapas para ele. E ela vira membro da tripulação dele. E como o Arlong ele quer que ela faça os mapas, ela encontrou um jeito para poder fazer que a irmã, a Ven, fique viva sem ter que pagar nada, já que a Vanessa paga um trabalho dela fazendo mapas para o Arlong vender. Entenderam? Então sim, essa Ven explica toda essa história. O Kion ele fica tipo muito puto com isso, sabendo que tem um desgramado pegando a grana dos outros aí pra fazer sei lá o que. Então o Kion ele vai atrás. O Kion vai atrás. Só que no meio do caminho acaba que o Felipe Neto, o Rony, o Bruno e o Lucas Neto, os quatro, acabam se encontrando com um homem peixe do bicão, que não sei o nome dele. Não sei. Então vamos chamar de homem peixe do bicão. Então sim, o homem peixe do bicão aparece e acaba que eles entram em um combate. O combate dura um tempo até aqui então acaba que todos eles começam a fugir do cara do bicão e o cara do bicão perde ele de vista. Então eles conseguem despistar o cara do bicão. Então acaba que os quatro se encontram com o Fred, a Pinkett, a Cosmo e a Zumbi. Enquanto os quatro encontram os outros quatro aí. E a Pau e a Rede se encontram com o resto. Com o resto aí também. Acaba que o Homem Peixe do Bicão, junto com seus soldados, aparecem. Só que acaba que quem enfrenta ele é o Fred. E o resto vai enfrentar os Homens Peixe aí também. E o Fred vai enfrentar o do Bicão. Bom, o Fred, enquanto tá enfrentando o Bicão, acaba que
peixe do bicão derrotou o Fred, só que o Fred volta e o cara do bicão fala assim: essa desgraça ainda tá viva. Então assim, acaba que o Fred ele vai lá e usa sua espada e dá um golpe final no Homem-Peixe do Bicão. E ele derrota o seu primeiro grande adversário no East Blue. Quem diria que demorou mais de, sei lá, 30 episódios pro Fred pelo menos derrotar um oponente de verdade, ao invés de derrotar piratas menores. Então depois disso acaba que o Kion se encontra com a Vanessa e a Vanessa tá tipo, pegou uma faca, tá furando a tatuagem dela do Arlong. Então o Kion para ela. E a Vanessa ela chora e pede pro cara assim: Kion, me ajude, com lágrimas nos olhos. Então o Kion pega o chapéu de palha dele, bota na cabeça dela e fala assim: vamos lá, pessoal. Arlong, eu vou te derrotar! Então o Caio grita bem alto que vai derrotar o Arlong. E então ele chamou o Riei, o Sabito, o Fred, o Denji, os 5 e o resto da tripulação toda para ir e meter o pau no Arlong. Então sim, eles entram numa porradaria louca aí. Bom, o Riei ele chega. Bom, o Caio chega e dá logo um murrão no Arlong e tal. Então vou falar das lutas. Bom, Riei chega, derrota a maioria dos homens peixe e depois vai enfrentar um homem peixe polvo, que tem o estilo 6 espadas. O Rei vence. Já o Sabito, ele enfrenta um outro homem peixe que é especializado no karatê homem peixe e o Sabito derrotou ele. O Sabito derrotou ele. Derrotou ele só com as bicudas. Então sim, 2 dos principais membros da tripulação do Arlong foram derrotados. Agora, Kion versus Arlong. Bom, o Kion enfrenta o Arlong até então que durante a luta o Arlong prende os pés do Kion dentro de que mesmo? Eu acho que é é giz, não é cimento. Ele prende os pés do Kion em cimento e joga ele. E o cara quase afunda, só que a Vanessa e a Vayne, as duas juntas, tiram ele de lá. Então após ele se recuperar, ele vai pro round 2 e dá mais um pau no Arlong. Só que acabou que ele tava quase perdendo. Então o Caio ele se recupera comendo carne. E então o Caio vai lá pro round 3. E então depois de uma intensa luta, o Arlong ele vê que o Caio é osso duro de roer. Então pega a espada dele e começa a enfrentar o Caio. Então Arlong com sua espada acaba enfrentando o Caio e quase o derrota. Só que o Caio usa o Gomu Gomu no. Eu acho que é Stamp. Eu acho que é Stamp. Porque tipo assim, o Caio ele levanta a perna pra cima, estica ela, depois volta ela com tudo e dá um pisão. E foi assim que o Caio derrotou o Arlong. Então no final do arco acaba que o Caio ele vai embora junto com os outros. E acaba que a Vanessa vai embora junto. E assim acaba o arco. A Vanessa se unindo de vez aos chapéus de palha. Já a coisa que aconteceu depois no arco. Episódio 46. Bom, os dois últimos episódios do arco do Arlong são episódios separados e tal. Ou seja, episódio 46 é o Bug arrumando confusão. Ou seja, o Bug arrumou uma confusão aí com os chapéus de palha, só que foi derrotado de novo. É claro que o Bug se encontra com o cara do barril. Não, o cara do baú lá do episódio 18. E também tem o episódio que aparece o Miguel. Bom, o Miguel ele aparece lá, o cara enfrenta ele, o cara é derrotado por ele. Depois o Miguel decide pé dos outros, porque a gente descobre que ele é o segundo em comando dos revolucionários. Só ficando atrás do Monk de Dragon, que é o pai do Luffy. Quem é Luffy, Lohan? Só irá revelar depois. Esse foi o arco.